Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um estudo novo para você. E a palavra de hoje é cortejar, namorar ou ficar. Queridos, eu procuro expor no canal assuntos acerca dos quais eu possa encontrar fundamentação e respaldo bíblico. Esta é uma prática da minha formação em teologia na área de hermenêutica, estudos e pesquisas bíblicas. Alguns assuntos requerem uma observação mais apurada que outros. Aí existem coisas em nossa cultura que vai diferir de assuntos na cultura do tempo bíblico, como por exemplo, namoro. E aqui não iremos abordar apenas namoro entre jovens, mas também namoro entre cônjuges, casados. Namorar não fazia parte da cultura do antigo Oriente Médio, onde a Bíblia foi escrita. Naquela época e naquela região o costume era outro, era muito diferente. E nós iremos entender um pouco desse assunto agora, ok? Continue ligado. Antes de falar de coisa boa, eu te lembro que se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, aproveita esse momento, se inscreva e depois que você se inscrever, deixe lá o seu joinha, se você gostou do assunto. Você pode também acionar o sininho para receber novos vídeos que serão expostos no canal. E, muito importante, você compartilhar esse vídeo nas suas mídias, ok? Com seus amigos, familiares, nos grupos, no Zap. Então, faça isso e Deus, e com certeza, irá te abençoar, ok? Então, namoro. Namorar não fazia parte da cultura do Oriente Médio, onde e quando a Bíblia foi escrita. Naquela época não existia o namoro, o costume era muito diferente, bem diferente nos dias de hoje. Os jovens, eles se conheciam por indicação e apresentação dos pais. Os casamentos eram normalmente arranjados pelos seus pais ou tutores. Havia uma cerimônia inicial de compromisso em que os dois eles se comprometiam em um noivado durante pelo menos um ano, que era o tempo do noivo se preparar financeiramente e construir a casa, né? E se organizar como futuro marido. Aí depois desse tempo vinha o casamento propriamente dito, que era a apresentação das duas famílias. Então o casamento estava muito mais além de que um enlace matrimonial. Ele estava na união de duas famílias, né? E mesmo assim, queridos, um assunto numa cultura diferente, que se difere da nossa modernidade tão desafiadora a qual vivemos hoje, mesmo assim vamos pelo menos aplicar princípios que fundamentam um relacionamento sadio e agradável aos olhos de Deus, ok? Antes vamos entender o que é namoro, né? O namoro de hoje, o que é namoro? A palavra namorado equivale também a enamorado. Ela está formada pelo prefixo en, que é um provérbio do latim, também da palavra amor, né? E também do sufixo ado, né? Que também vem do latim. Então fica en, amor e ado, que os três juntos para o nosso português ficou a palavra enamorado ou namorado, namorada. Namoro então significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de se conhecerem melhor, estarem juntos, partilharem novas experiências, se conhecerem ali mutuamente. É uma relação em que o casal está comprometido na área social e também na área familiar. É um compromisso na área social e familiar, mas ainda não perante Deus. Agora, se formos para o nosso dicionário, né, de língua portuguesa, namorar, vamos ver ali que é um verbo transitivo direto, né? A palavra namorar, o que isso quer dizer? Tem um relacionamento amoroso com alguém, desejar, possuir, olhar insistentemente para algo. Esse é o verbo transitivo direto, né? Desejar, focar, querer. Já no dicionário dá uma outra vertente do intransitivo.
A palavra namorado no verbo intransitivo quer dizer procurar inspirar amor em alguém, conquistar, cortejar, namorar ou avizinhar com galanteios, né? Cortejar alguém, demonstrar interesse afetivo por outra pessoa, como diz na gíria aí, arrastar uma asa para alguém, né? É o que o dicionário sugere para a gente. Saindo da área do sentimento, né? O namoro é geralmente usado como desejo por algo também. No nosso português é usado nessa vertente também como direcionando para objeto, desejo de comprar, cobiçar. A pessoa diz, passei 2 semanas namorando aquele sapato na vitrine, coisa desse tipo aí. Muitas vezes dizemos, estou namorando tal objeto. Claro, queridos, que isso só é aplicado nos dias de hoje, mas antigamente, como que seria esse galanteio? Antigamente não existia a palavra namoro, era a palavra corte, né? Corte vinha de ser cortês, cortejar. Corte da realeza no contexto das monarquias, compreende? Então antigamente não era namoro, era corte. Eles estão se cortejando, certo? Sempre despertado, essa corte era despertado pelo rapaz em relação à moça, né? Sempre era assim. Corte ainda existe. São poucos, mas muitos cristãos ainda preservam isso, no qual o contato físico é bem mínimo e o respeito é muito praticado. A corte ainda existe, por mais que tenha mudado o nome, ela está aí. A maioria das pessoas rotulam esse tipo de relacionamento, a corte, como namoro antigo. Talvez você não ouça essa palavra, mas ouça essa frase, namoro antigo. A corte era feita da seguinte forma: era estipulado um horário para o rapaz visitar a moça. Essa visita acontecia numa sala de visita bem iluminada. O casal permanecia ali pelo menos 50 centímetros de distância um do outro. E a mãe da jovem ficava na sala vigilante. Aí ela ocupava o tempo fazendo tricô ou outro tipo de bordado. Quando dava de 9 horas, a mãe começava a tossir impacientemente, né? Temperar a garganta, para que dessa forma o pretendente percebesse que era hora de ir embora. Certamente muitos que estão me ouvindo, né, dependendo da sua idade, tenha passado por isso daí. Para muitos jovens que estejam me ouvindo nessa hora, isso seja algo estranho. Pois é, a corte foi ficando mais moderna, no qual os casais começavam a sair agora na companhia de um irmão ou de uma irmã. Então, queridos, na década de 20, olha, principalmente quando não se tinham irmãos na família, aí eles começaram a sair sem a companhia de uma terceira pessoa. E isso proliferou e cresceu nos centros urbanos do nosso país. A partir daí mudou-se para namoro e foi se tornando mais liberal até chegar nos dias de hoje, que não tem nenhuma palavra para a gente encaixar aí de tão liberal que ficou. O namoro cristão, então. O namoro cristão já é uma vertente mais apurada. É praticada ainda por muitos jovens ligados a alguma igreja. Visa um relacionamento que supostamente agrade a Deus e siga as regras da determinada denominação que ele congrega. Esse tipo de namoro busca resgatar a cortesia. Lembra lá? Primeiro namoro, corte ou namoro antigo, o romantismo, o laço sentimental mais profundo, mais intenso, aspectos esquecidos nos dias atuais. O namoro cristão tem tentado buscar isso, apesar de muitas vezes vermos aí na área cristã alguns focos vergonhosos, mas o namoro cristão ainda busca resgatar valores. Alguns aprimoraram essa questão do namoro moderno e passaram a exercer outra espécie de namoro que é chamado o ficar.
namoro já sofre uma terceira e prejudicial nova fase, que é o do ficar. Ficar é um encontro casual no qual duas pessoas trocam certas intimidades durante um determinado momento, aí depois não se veem mais. Eu fiquei com fulano, eu fiquei com fulana, mas não fico mais. Com isso, os jovens estão apagando de vez o compromisso e a responsabilidade a dois. Os princípios religiosos condenam esse tipo de relacionamento. Esse ficar não é de Deus, não tem o aval de Deus. Para combatê-lo, criaram o chamado então namoro cristão, que é baseado no courte, né? Ou então intitulam o namoro antigo. Então, namoro cristão, a corte e o namoro antigo veio para vencer, para mudar essa questão de ficar e brincar com sentimentos alheios. Namoro moderno, hoje nos dias atuais, é bem perigoso. Tem algumas vantagens? Pode ter, né? Se comparando com os tempos atrás, pois a pessoa tem a opção de escolher quem vai namorar, né? Porque antes a escolha era feita pelo chefe da família, né? De acordo com seus interesses, né? E a sua cultura. Porém, hoje, junto com as vantagens dos próprios enamorados se escolherem, vieram aspectos negativos para esse namoro moderno. Por exemplo, houve nas pesquisas um aumento da gravidez na adolescência. Se você vê as pesquisas na área da adolescência, é assustador. O grande número de mães solteiras que existe em nosso país, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, outros problemas que desestruturaram a família moderna e prejudicaram o futuro desses jovens, que nunca mais serão os mesmos. Tem as vantagens, que são muito poucas, e tem as grandes desvantagens desse namoro moderno. Todos querem ter um namoro abençoado, mas nem todos querem fazer a vontade de Deus e praticar os princípios corretos para serem felizes nessa área sentimental. Quantos jovens que sofrem, que se magoam, né, que quebram sonhos, porque não se entregaram aos princípios de Deus, como Ele quer que seja, para abençoar relacionamentos. Por isso, querido, eu quero compartilhar com vocês algumas regras essenciais para que o namoro dê certo, para que ele se torne sadio, com responsabilidade e, acima disso tudo, ele tenha a bênção de Deus. Quer que o seu namoro seja abençoado? Quer que ambos sintam-se abençoados? Queridos, a nossa vida inteira é guiada por propósitos, né? E um dos propósitos de Deus é que sejamos abençoados. Então, algumas regras, né, que podemos aí aplicar no namoro de hoje, né? Com isso, os jovens estão apagando esse compromisso desse namoro tão importante, mas vamos buscar princípios para que o seu namoro seja abençoado. Ok? Enumere comigo. Primeiro princípio que eu quero instruir a você, casal. O namoro abençoado, ele tem que ter propósito. Não esqueça disso. Namoro abençoado tem que ter propósito. A nossa vida inteira é guiada por propósitos. Se o namoro abençoado não tem por objetivo chegar a um casamento, ele perde o sentido, pode fazer o casal se afastar dos princípios de Deus. Estão brincando com sentimentos de ambos, certo? Ambos não terão motivação para resistir às adversidades e às tentações. Precisa ter propósito. Segunda regra que a gente passa para você: o namoro abençoado, ele deve ter responsabilidade. Na corte, o rapaz deveria ir até a casa da moça, pedir permissão aos pais dela para que o namoro começasse. Mesmo isso sendo hoje estranho, pois os costumes mudaram e muito, entendam que é uma atitude importante de quem quer fazer a coisa certa, quer deixar transparente, quer mostrar que tem responsabilidade e que quer ter compromisso. Isso apenas demonstra princípios de responsabilidade, de fazer a coisa certa, seguir a orientação dos pais e líderes. Isso fortalece demais, querido, o respeito
E quanto mais responsabilidade um tiver com o outro, e principalmente consigo mesmo, mais sólido e maduro se torna o relacionamento. Então perceba, responsabilidade essencial. Propósito e responsabilidade, mas em terceiro lugar, uma outra regra tão importante quanto essas duas que citamos, é que o namoro abençoado ele precisa ter paciência. Eita, que desafio! Através do namoro nós podemos exercer paciência. Ele trabalha isso nas pessoas. Se existe algo que todo casal precisa, é disso. Por quê, queridos? A paciência nos ajuda a viver melhor o tempo de Deus, a hora de Deus, dentro do propósito dele. Quantos casais tinham tudo para dar certo, mas pularam a fase da amizade, ultrapassaram os beijos e abraços e foram parar nas carícias, aí se perderam, não tiveram mais controle. Eu lembro, queridos, que antes mesmo de namorar, a minha esposa e eu, nós ficamos conversando na época pelo Messenger, né? Não sei se alguns lembram aí, telefone, às vezes ali a gente conversava bastante durante alguns meses antes de dar o primeiro beijo. Meu namoro foi pela internet na época, antes de dar o primeiro beijo. Foi uma experiência meio que difícil devido à distância, mas ao mesmo tempo foi maravilhosa, porque eu pude conhecê-la melhor e o nosso amor foi crescendo naturalmente, e hoje agradecemos a Deus por isso. Ok? Mas há uma quarta regra que eu gostaria de partilhar com você, que é: o namoro abençoado é necessário ter pureza. Virgindade, castidade, pureza sexual são claramente ensinadas na Bíblia Sagrada. O problema com o namoro de hoje é a grande liberdade que existe. Uma liberdade que virou libertinagem. Lugares a sós geram carícias desenfreadas, pega-pega, que geralmente levam em relações sexuais ilícitas. Os namorados cristãos devem controlar-se e evitar toda e qualquer situação que possam, ser tentados a avançar o sinal vermelho, policiar-se. Veja a advertência que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 3º ao 7º. Olha o que Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porquanto Deus nos chamou não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação. Olha aí, queridos, quando Paulo fala aquela palavra defraudar, ele quer dizer o quê? É você criar desejos, expectativas que não poderá cumprir de maneira lícita. A defraudação, queridos, acontece quando os dois se excitam sexualmente, ficam prontos para o ato sexual quando o mesmo não pode ser realizado. Aí acontece a fornicação. Fornicação é o ato sexual fora do casamento, sem a bênção de Deus. Então, um princípio geral que aplica ao namoro é que o mesmo deve ser casto, puro, sem provocações à impureza, sem ambientes que suscitam isso, sem gestos e palavras que suscitam esse tipo de coisa. Quando a situação e o clima desejam levar a outro nível, então é hora de frear, acalmar os ânimos e, se possível, saia do ambiente. Ok? Uma quinta regra que a gente pode instruí-lo nessa questão do namoro é que o namoro abençoado não tem que ter idolatria. Que é isso, Ailton? Isso é colocar o namoro ou o namorado ou a namorada como centro de tudo, como centro da vida, deixando Deus de lado. Comunicações constantes, telefonemas constantes, longos, mensagens trocadas de 15 em 15 minutos, contato via rede social
direto, o dia todo, tudo isso acaba virando uma obsessão, que vira idolatria, e essa idolatria gera tragédias. O namoro não é para isso, é um período de conhecimento intelectual, emocional, espiritual dos dois. Namorados costumam se apegar em demasia um ao outro como se fosse capaz de preencher o vazio e a necessidade que cada um tem. Quando o namorado, a namorada é tão pegajoso, cheios de invasão de espaço, aí o desespero toma lugar e não poucas vezes leva uma tristeza aguda, que essa tristeza leva à depressão e em alguns casos essa depressão leva a suicídios, infelizmente. Por quê? Porque exageraram em uma área perigosa. Namorados precisam manter distância segura, respeitando o espaço um do outro. Se você começa um relacionamento achando que ele ou ela é a sua cara metade, a sua banda da laranja, aí você já começou errado. Você não é, meu querido, minha querida, uma pessoa metade. Deus lhe fez inteiro, completo. Deus não criou metade. É por isso que você precisa ser feliz, realizado, realizada para se relacionar. Porque se você espera isso de alguém, você já está começando um fracasso emocional. Você não é cara metade de ninguém, nem banda de laranja de ninguém. Você é completa, completo, inteiro. Deus te fez assim. Ponha isso na sua cabeça. Ponha na cabeça também que precisa fazer o outro feliz e não buscar que alguém te faça feliz. Primeiro, tome a iniciativa de fazer alguém feliz. Você entende isso, o que é que se completar? Não será um relacionamento que irá te completar, mas você antes precisa ser completo, completa. Ok? Pense nisso. Sexta lição que a gente pode deixar aqui ainda para você é que quando o namoro é abençoado, não se demora o casamento. Paulo ensina isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, quando ele diz: aqueles que não podem se conter-se, devem casar. Se, pois, é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que cair no pecado da fornicação. É melhor casar do que destruir relacionamentos. Namoros longos e demorados acabam provocando a fornicação e a impureza sexual. Hoje em dia os jovens começam a namorar cedo demais e casam tarde demais. Começam aos 15 anos e querem casar somente quando tiver a sua casa própria, o seu emprego fixo, outras coisas. Ou seja, a partir dos 30 anos querem casar. Nesse intervalo de 10 a 15 anos fica difícil permanecer casto, virgem, puro, né? Não ultrapassar o sinal vermelho. É muito complicado. O resultado são as escapadas para motéis, banco de trás do carro, quando não é o próprio quarto, a casa dos pais, lugares de amigos, lugares insólitos, porque não seguiram o tempo de Deus. Queridos, são algumas regras que são importantes observarem para a gente não cair no risco de se perder nesse sentimento. Mas tem também algumas sugestões para que o seu namoro seja mais abençoado ainda. Você seguindo essas 6 regras, ainda existem algumas sugestões. Primeiro, evitem situações de risco. Não fiquem muito tempo sozinhos em locais discretos, com pouca luz, sozinhos. Não avance em carícias antes do tempo. Leia a Bíblia, leiam bons livros juntos, livros sobre namoro, sobre casamento, sobre criação de filhos. Frequente uma igreja evangélica, participe dos grupos de estudos, cresça nessa área para você também ser exemplo, né? Não se isole em si mesmo, procure a companhia de outros jovens, saiam em grupos para programações sociais, né? Lazer, passeio. Muitos jovens, quando começam a namorar, se afastam dos amigos, se isolam, aí ficam os dois naquele mundo insólito, aí a tendência é errar. Envolva os seus pais, procure conhecê-los, ouça os seus conselhos. Os maiores conselheiros para a sua vida amorosa são os seus pais. Respeite-os. Ah, meu pai é atrasado, minha mãe é de um tempo antigo.
respeita, porque os conselhos dos pais, mesmo em tempos antigos, geram princípios a serem seguidos. Mesmo que a forma deles se namorarem na época deles é diferente das de hoje, mas os conselhos deles geram princípios que precisam ser observados. Um filho sábio sabe ouvir os pais. Respeite-os. Mantenha a distância um do outro no namoro. Os namorados precisam manter essa distância, respeitar o espaço um do outro. Não transforme seu namorado, sua namorada, num Deus. Namore pensando em casar e não somente em se divertir. Leve o namoro a sério, porque não brinque com o sentimento da outra pessoa. Sabe? Dentro dos princípios, queridos, bíblicos, namorar pensando em casar é um namoro responsável. Agora, esse negócio de quebrar corações, cria mágoas, ressentimentos, marcam pessoas e podem destruir vidas. Esse ficar não tem a bênção de Deus, isso é carne pura. Dentro dos princípios bíblicos de pureza e dedicação a Deus, o namoro pode ser um período proveitoso de conhecimento mútuo, de preparação para um casamento maravilhoso. E por último, meus queridos, tem gente que seria muito mais feliz se não tivesse casado. Aí vem a questão que a Bíblia chama de o celibato, ficar solteiro e puro. E é uma opção bíblica válida na vida de muitos, e muitos optaram por ele. E não estão errados, tem um respaldo bíblico. Tem aqueles que preferiram o celibato, ficarem só, ter a sua vida sozinha, e devemos respeitar a decisão também desses queridos, ok? Porém, quando o namoro não é abençoado, o que é que ele gera? Ele gera tendências negativas, queridos. Ele leva à intimidade, mas não necessariamente ao compromisso. Ele costuma pular o estágio da amizade e ir direto para a intimidade. Ele geralmente confunde-se atração física com amor. Ele geralmente confunde paixão carnal com amor, sentimento puro. Ele geralmente torna pegajoso, isola o casal, afastando dos outros relacionamentos que também são importantes para a vida dele. O namoro, quando ele não é abençoado, ele tem tendências negativas, porque ele distrai os jovens adultos da grande responsabilidade de se prepararem para um futuro. Ele causa insatisfação com a dádiva divina, a integridade divina, o respeito de Deus. Ele pode causar insatisfação nessas áreas todas. Ele cria um ambiente artificial para avaliar o caráter do outro. Ele é prejudicial e ele pode atingir sua área emocional, física e te levar até a morte. Como é perigoso brincar com os sentimentos dos outros. Observando tudo o que já falamos, queridos, você já consegue saber se ele ou ela é a pessoa certa para você casar? Então, qual seria a pessoa certa para que eu pudesse casar? Vivi esses princípios, essas regras para um bom namoro. Meu namoro é abençoado, mas é a pessoa certa? A escolha de alguém com quem iremos casar é uma decisão muito importante. É por isso que devemos levá-la a sério, com muita oração, reflexão, planejamento, porque o correto é para que o casamento seja o resto da vida, ele seja indissolúvel até que a morte o separe. Quando eu era solteiro, eu costumava perguntar aos meus amigos evangélicos casados como é que eles sabiam que estavam casando com a pessoa certa. Aí eles diziam a mesma coisa: Hilton, quando você está com a pessoa enviada por Deus, você sente uma paz diferente, você sabe que é feliz, você sabe que ela está feliz. E hoje, depois de 10 anos de casado, eu entendo o que eles diziam naquela época. Realmente Deus abençoou meu coração e o coração da minha Gleice. E hoje somos felizes porque buscamos estar sempre alimentando o nosso relacionamento com os princípios da Bíblia Sagrada. Porém, quando você foge da vontade de Deus, certamente terá um casamento ruim, enfadonho,
triste. Afinal, Deus nos deu livre-arbítrio e precisamos decidir se realmente queremos passar a vida toda do lado daquela pessoa, né? Isso Deus não fará por nós, né? Somos nós que escolhemos a quem passar o resto das nossas vidas. Deus não vai enviar um anjo do céu para escolher seu noivo ou sua noiva. Você tem que escolher e saber escolher. Deus lhe ajuda, lhe orienta, lhe mostra princípios, mas a decisão é tua. Por isso eu quero citar agora, queridos, algumas perguntas que acredito que cada um deve fazer antes de tomar a decisão de casar. São pouquinhas perguntas. Olha, a primeira: eu realmente amo e estou apaixonado a ponto de casar? Eu sei que pode parecer uma pergunta redundante, mas não é. Muitos casais dizem que amam um ao outro, mas quando vem a primeira vez uma crise no casamento, crise sentimental, romântica, passam a não existir mais amizade no relacionamento, cessa o diálogo, cessa o companheirismo, cessa o namoro, que precisa ter continuidade. Aqueles que pensam que namoro é uma fase estão enganados. O namoro começa e vai terminar quando a morte separa. O casamento está no meio. Namoro não pode parar no casamento. Isso quer dizer, queridos, que aqueles que se enfadonham no casamento no início, na primeira crise, é porque não casaram por amor. Casaram por paixão, porque a Bíblia diz que o amor nunca se acaba e ele suporta tudo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo isso nós falamos nas regras. Ele acredita, ele sofre junto, né? Tudo espera, paciência. Tudo suporta, força juntos, porque um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar do que 2 ou 1. De 3 que eu digo é quem? Você, seu namorado, sua namorada e Deus. Se de fato amor existe em tudo isso, você vence. Você vence a paixão é momentânea, pode levar ao fracasso conjugal, mas o amor é perene. A atração física é sem dúvida muito importante, né? Você escolher uma pessoa bonita, isso é normal, é importante a pessoa achar você bonito, mas o que consta mais é a beleza interior, pois ela é que controla e freia a paixão carnal. Não existe ninguém feio para ninguém, certo? Muitos casais vêm, às vezes vêm para mim mesmo e diz que irão abandonar o casamento porque o amor acabou. Aí eu faço a pergunta: então quando acaba a gasolina do teu carro, você abandona ele na rua ou vai abastecer novamente? Isso também se aplica ao casamento. É renovar todo dia os seus laços, os seus compromissos, os seus sentimentos. Valorize o seu casamento. Segunda indicação, se você está pronto para casar, você pode se perguntar: eu posso ser eu mesmo quando estou com essa pessoa? Olha aí, esta é uma pergunta importantíssima. Se você sente que precisa ser outra pessoa quando está com seu companheiro, não case. Nada é mais desgastante do que você fingir ser alguém só para agradar o outro. Seja você mesmo. Seu companheiro deve gostar das coisas boas que há em você, mas nunca tentar mudar você, quem você é. Aí vem a adaptação, a aceitação e o perdão. Mas ninguém muda a cabeça de ninguém, certo? Seja você mesmo na sua vida. Seja você mesmo. Terceira coisa, essa pessoa fortalece a minha fé? Como é que eu sei que eu estou pronto para casar? Ela fortalece a minha vida com Deus? Como cristão, eu acredito que o projeto de Deus para o casamento é que o marido e a esposa se unam centralmente em Cristo. Cristo seja o centro de tudo. Aí não tem erro. Sem ele não existe fundamento. É com isso que o casamento se sustenta. É sem isso que o casamento desmorona. Você deve casar com alguém que não só compartilha a sua fé, mas também fortalece a tua fé. Seu cônjuge deve trazer você para mais perto de Jesus e não arrastar para longe de Cristo. Ok? Uma quarta lição que eu posso te trazer, se você está pronto ou não para casar,
essa pessoa estará com você em toda situação de crise, abraçará contigo, estará com você. Vivemos em um mundo onde as pessoas gostam de abandonar a outra por qualquer coisa quando começa a ficar difícil. Porém, a base de um casamento não são sentimentos, porque os sentimentos mudam, mas é o compromisso que eu tenho com o meu cônjuge, com o meu companheiro, com a minha namorada, com o meu namorado, que nunca deve mudar. Quando você diz sim, você está dizendo: eu topo enfrentar qualquer barreira ao seu lado, eu estarei com você nos altos e baixos da vida, eu estou contigo porque somos uma só carne. Por isso, queridos, analise a reação do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva. Quando a situação aperta, veja se ele está disposto a ficar do seu lado, haja o que houver. Se você encontrar alguém assim, que passe no teste dessas perguntas, dessas regras, desses princípios, disposto a ficar com você, então, querido, abrace-o, porque está difícil de achar. Então eu acredito que vocês serão realmente felizes e terão uma vida abençoada. Porém, presta atenção no que eu irei te dizer agora. Muita atenção. Se você não gosta de dar o braço a torcer, ceder pelo outro, não case. Se você tem dificuldade de pedir perdão, não case. Se você tem dificuldade de perdoar, não case. Você tem dificuldade de relevar as coisas para você, é difícil isso, não case. Não quer abrir mão de algo que gosta por alguém, não case. Odeia dar satisfação a uma outra pessoa, então você não está pronto para casar. Você ama ser independente, você não pode casar. Só faz o que você gosta, o que der na teia, você não está preparado para casar. Você não costuma assumir erros, então não case. É desse jeito aí. Por quê, querido? Porque o casamento nos desafia a refinar o nosso caráter. Se você deseja viver para si mesmo, então você não está preparado para casar e viver para o próximo. O matrimônio é lugar de viver um para o outro, mais para o outro do que para mim mesmo. Mas muitos estão se casando buscando a satisfação própria. Não caia nesse engano. Casar é muito bom, mas ninguém disse que era fácil. Casar é uma bênção, é a instituição criada por Deus. Deus disse a Adão, olhando ele no meio lá do jardim, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus estava criando o casamento e ele diz: não é bom sem o casamento. Esses são princípios e regras do a corte, namorar ou ficar. Lembre-se, os princípios de Deus lhe direcionam a uma vida a dois, abençoada, mas a decisão é tua. Que Deus te abençoe, pense nisso e que Deus abençoe o seu relacionamento. Espero ter cooperado, ajudado, instruído, a você nessa empreitada. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe lá o seu joinha, acione no sininho para você receber novos vídeos e, muito importante para nós, compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Que Deus te abençoe em nome de